No santuário de Atena, o ar estava pesado com a calmaria que antecede a tempestade. Sobre pedestais de mármore, as armaduras recém-reparadas de Libra, Leão e Virgem brilhavam sob a luz do sol. Kiki, o ferreiro de Jamiel, dava o último polimento na couraça de Libra, ofegante mas orgulhoso. As armaduras estavam perfeitas, sem uma única rachadura. Atena aproximou-se, a voz firme, mas tingida de ansiedade. Elas brilham, Kiki, mas não sinto o poder divino que precisamos. Seu olhar passou por Harmonia e Panaceia, que observavam apreensivas. O tempo corre contra nós. Já podemos ir? São estas as Kamui? O jovem ferreiro virou-se, o suor escorrendo por sua testa. Ele abriu a boca para responder, mas hesitou sem palavras. De repente, seus olhos se fecharam com força. Uma energia ancestral, quente e poderosa, irrompeu de seu corpo. Ele se enrijeceu, e quando seus olhos se abriram, brilhavam com a luz de uma forja milenar. Sua voz ecoou profunda e metálica, não sendo mais a sua. Atena, minha irmã. Atena recuou um passo, reconhecendo a presença divina. As suas armaduras não estão prontas, continuou a voz através de Kiki. Elas estão preparadas. Eu forjei o molde para a divindade, mas a evolução final exige a alma de seus cavaleiros. Eles devem queimar seus cosmos até o limite do divino. Quando atingirem esse ápice, minha essência guiará as mãos de Kiki. Juntos, forjaremos as verdadeiras Kamui. Atena compreendeu o que a voz de Hefesto quis dizer. Com um aceno firme de cabeça, ela se virou para seus leais guerreiros, a voz ressoando pelo santuário. Cavaleiros, o caminho foi revelado. Queimem seus cosmos ao máximo. Mostrem aos céus a força de suas almas e reivindiquem a divindade de suas armaduras. Shiryu, Ikki e Shun se posicionaram. Seus cosmos explodiram em uma sinfonia dourada, fundindo-se no centro do santuário e criando um pequeno sol pulsante que engoliu tudo em sua luz ofuscante. Quando a luz finalmente se dissipou com um eco poderoso, a poeira assentou. Onde antes estavam os 3 humanos sem as armaduras, agora repousavam 3 cavaleiros em armaduras divinas. Como as douradas que um dia tocaram o sangue divino nos Elísios, estas eram diferentes. Asas majestosas e formas fluidas emanavam uma luz própria. A Libra de Shiryu, o Leão de Ikki e a Virgem de Shun, agora em seu estado divino. Eles não eram mais apenas cavaleiros, eram avatares da divindade. Parabéns, cavaleiros! Conseguiram facilmente atingir o divino. Isso mostra que a elite de Atena é poderosa. A voz de Hefesto ecoava através de Kiki, ressoando pelas colunas do santuário como o som de uma forja eterna. Atena, maravilhada com a visão de seus guerreiros em estado divino, ergueu o olhar e perguntou com firmeza: qual é o próximo passo? Hefesto respondeu, sua presença vibrando como fogo sagrado. Para concluir a evolução, será necessário unir o sangue divino ao sangue humano. Apenas com essa fusão, as Kamui despertarão. Os cavaleiros se alinharam, mãos abertas diante do destino. De uma palma escorreu o ícor azulado brilhante, essência dos deuses. Da outra, o sangue vermelho imortal. As duas forças se encontraram no ar, unindo-se em fios de luz dourada que dançavam como um juramento eterno. Panaceia, Harmonia, Poseidon e a própria Atena repetiram o gesto. Afinal, eles também precisariam das Kamui para a invasão. Kiki avançou passo a passo, e atrás dele, a silhueta etérea de Hefesto impunha-se como um deus das forjas. O ferreiro de Jamiel cortou sua própria pele, e de uma forma divina, saía o ícor de Hefesto, e não o seu sangue vermelho. Com o sangue do deus da forja selou cada armadura uma a uma. De repente o brilho cessou. As armaduras retornaram à sua forma comum, sem asas, sem a glória divina. O coração de Atena se apertou, e por um instante, ela sentiu a derrota. Mas Hefesto sorriu através de Kiki, deixando escapar uma risada profunda. Acalme-se, irmã. O despertar não se dará aqui.
Queimem seus cosmos na entrada do Olimpo, e as Kamui se revelarão. Atena ergueu-se novamente, recuperando a confiança. Então vamos, declarou sua voz cortando o silêncio. Mas antes que desse o primeiro passo, uma voz doce e imponente ecoou pelo firmamento. Creio que você precisará de um guia, minha irmã. Nesse momento, o cenário se transformou. A escuridão da noite cobriu tudo, deixando apenas a lua no centro do céu. Seu brilho se intensificou até explodir em luz prateada, e dela surgiu um caminho lunar. Uma ponte radiante que atravessava portais até o Olimpo. Atena sorriu, olhos marejados, o coração aquecido pela certeza. Ártemis, eu sabia que não me deixaria sozinha. A luz prateada de Ártemis banhava os guerreiros suspensos no vazio cósmico. Antes de marcharem sobre o Olimpo, precisam de um ponto de entrada, disse a deusa da caça, com seus cabelos esverdeados claro, voando o vento e sua voz ecoando com a calma da noite. O Jardim das Hespérides. É lá que o reino dos deuses toca o universo. Se querem encontrar algo escondido, a busca começa lá. É o nosso portal. Sem mais palavras, ela os guiou pelo caminho lunar. A ponte de luz sólida sob seus pés os transportava através de um vácuo de estrelas, uma viagem silenciosa e majestosa que desafiava o tempo e o espaço. O frio do cosmos deu lugar a um calor suave e gentil, que acariciava a pele. O ar cheirava a noite e a mel. Eles chegaram a um arquipélago de ilhas flutuantes, banhadas por um crepúsculo eterno. O céu, tingido de ouro e anil, carregava uma sinfonia de sinos delicados. Uma melodia que não vinha de um instrumento, mas era liberada pelo pólen brilhante de flores que pulsavam com luz própria. Fazia tempo que não vinha aqui, não é, Atena? Sussurrou Ártemis encostando seu vestido longo branco na terra. Atena franziu a testa, uma estranha sensação de familiaridade percorrendo sua alma. Aquele lugar, de alguma forma, ela o conhecia. Enquanto adentravam, as próprias luzes do jardim ganharam forma. Das pétalas de flores gigantes surgiram as Hespérides. Eram garotas jovens, descalças e vestindo longas túnicas flutuantes. Seus cabelos, de todas as cores do crepúsculo, vinham soltos ou em tranças gregas, e de cada uma emanava uma aura suave com a mesma cor de seus fios. Um pó cintilante como purpurina viva dançava ao redor delas. Algumas os encaravam com curiosidade, outras se escondiam com timidez, e algumas poucas erguiam o queixo com uma desconfiança protetora. Atena, sentindo a hesitação, liberou uma onda de seu cosmo, quente e pacífica, um pedido silencioso de passagem. A energia benevolente despertou algo nas ninfas, uma lembrança antiga. Em um coro de risos felizes, elas correram e rodearam Atena, tocando-a com reverência. O contato delas foi como uma chave. A memória de Atena se abriu. Fui eu, murmurou ela mais para si mesma. Fui eu quem as ajudei com as maçãs douradas. Seus olhos se arregalaram em uma súbita realização. A árvore, as armas, podem estar escondidas perto do pomar. Ao ouvir a palavra pomar, as Hespérides recuaram instantaneamente. O medo estampado em seus rostos antes alegres. A harmonia, percebendo a mudança drástica, deu um passo à frente. Elas estão com medo. Tem algo muito errado lá. Guiados pelas Hespérides apavoradas, que agora se escondiam atrás de seus mantos, o grupo de Atena avançou para o coração do jardim. A transição foi sutil, mas aterrorizante. A melodia suave das flores começou a se distorcer, transformando-se em um zumbido dissonante e enlouquecedor que arranhava os ouvidos. O ar, antes leve e perfumado, tornou-se denso e pesado, carregado com uma pressão esmagadora que dificultava cada passo, como se o próprio paraíso tentasse expulsá-los. A pressão cósmica era tão intensa que as recém-restauradas armaduras de ouro começaram a ranger sob o esforço. Um zumbido baixo e agoniante emanava do metal sagrado, como se cada átomo lutasse para não se desintegrar. Shiryu sentiu o peso de Libra esmagando seus ombros. Ikki sentiu o calor de Leão vacilar, e Shun sentiu as correntes astrais de Virgem se tornarem pesadas como chumbo. Seus corpos protegidos pelo poder dourado já estavam no limite. Hefesto estava certo. Sem as Kamui,
Eles não durariam um instante sequer no verdadeiro campo de batalha divino. A necessidade de despertar o poder máximo não era mais uma opção, era uma questão de sobrevivência. Com muita dificuldade, eles emergiram em um terraço central e mais elevado. Lá encontraram a fonte da corrupção. A árvore das maçãs douradas era colossal, um espetáculo de outro mundo. Seu tronco, feito de madeira prateada, parecia chorar uma seiva escura e pegajosa. Suas folhas, antes de bronze polido, agora estavam manchadas de uma ferrugem doentia. E os frutos, as lendárias maçãs douradas, não pulsavam mais com luz divina. Eram orbes opacos, emitindo um brilho fraco e corrupto. De repente, uma voz amedrontadora, arrastada e cheia de um poder arrogante, deslizou por trás do tronco maciço. Era uma voz que Athena e Shiryu conheciam bem demais. Uma melodia de pesadelos passados. Novamente encontro vocês, meros humanos. A voz zombou, cada sílaba pingando desprezo. Que ousadia a sua, invadir um terreno que, por direito de conquista, agora me pertence. Não é possível. Sussurrou Athena, enquanto o rosto de Shiryu se contorcia em uma máscara de fúria e choque. Lentamente, de trás da árvore divina, uma figura emergiu. Um deus, trajando um robe branco imaculado com detalhes em vermelho fogo que desciam até seus pés. Seus cabelos, loiros como ouro derretido e presos em um longo rabo de cavalo, voavam com um vento que não existia. E em sua testa, um pequeno símbolo brilhava com uma luz inconfundível. Um sol. Apolo estava de volta. Apolo ignorou a fúria que emanava de Shiryu e a postura de batalha de Athena, tratando-os como se fossem crianças birrentas. Um sorriso desdenhoso curvou seus lábios. Não vou me rebaixar ao ponto de derramar uma única gota de suor de meu novo corpo por sua causa, irmã. Ele estendeu a mão em direção à árvore doente. Mas meu guardião, ele adoraria brincar. Das profundezas do tronco prateado, uma forma monstruosa, meio transparente emergiu. Múltiplas cabeças de dragão, feitas de pura energia sombria, se contorciam no ar. Era Ladon, e sua essência fantasmagórica estava sugando a vida da árvore. Não há como lutar. Alertou Panaceia, sua voz tensa. Ele não possui uma forma física. Apolo riu, um som gélido e malevolente. Oh, minha cara deusa da cura. É aí que você se engana. Ladon, como te ensinei. Chegou a hora de mostrar o seu poder. Uma das cabeças etéreas disparou, envolvendo uma das Hespérides em suas presas de energia. A ninfa gritou enquanto estava sendo sugada para uma de suas cabeças. Harmonia e Panaceia correram, seguraram a mão da ninfa, mas era inútil. A Hespéride foi engolida por completo, e uma explosão de cosmo vermelho e negro sacudiu o jardim. Das cinzas da explosão, uma nova figura se ergueu. Um ser de porte feminino, cuja beleza era terrivelmente corrompida. Seus olhos eram poços totalmente negros, vazios de qualquer emoção. Sobre seus ombros, ombreiras entalhadas lembravam cabeças de dragão, e um cosmo vermelho sangue pulsava ao seu redor, manifestando dezenas de cabeças etéreas que flutuavam como uma coroa macabra. Sua armadura preta corrompia até a luz em volta. Como? Pode? Panaceia gritou, uma fúria primordial que ninguém jamais vira nela. Seu cosmo explodiu, uma luz dourada e esverdeada girando ao seu redor. No auge de sua ira, as primeiras peças de sua Kamui começaram a se materializar, etéreas, cobrindo seu torso com uma proteção divina. Apolo ergueu uma sobrancelha surpreso, mas irônico. Ora, ora. Sua gangue tem acesso às Kamuis do Olimpo, Athena? Isso não significa nada. A ninfa Ladon, respondendo a um comando invisível, moveu-se com uma velocidade impossível e atingiu Panaceia em cheio, lançando-a ao chão. Se não fosse pelo torso recém-formado da Kamui ainda brilhando em verde, o golpe teria sido fatal. Desgraçado! Rugiu Shiryu, o cosmo explodindo de seu corpo. Eu te derrotei uma vez, e irei te derrotar quantas vezes for preciso. Uma luz ofuscante o envolveu, seu cosmo brilhando intensamente. A segunda Kamui, a do lendário Shiryu, estava prestes a despertar.